Vamos retomar esta segunda parte da manhã. Peço-vos que se vão juntando a nós para serem parte também desta conversa com a Andreia Santa Rita. Portanto, vamos aguardando. Ora bem, nós vamos dar início. Vocês vão encontrar nas cadeiras aqui da área da conferência um questionário. Eu depois, antes da próxima mesa redonda, detalho um bocadinho melhor em que é que consiste, mas é um questionário no âmbito da inteligência artificial e a sua utilização e aplicabilidade aos recursos humanos, mas que depois, como disse, antes da próxima mesa redonda, detalho um bocadinho melhor em que é que consiste. Nós agora vamos, é um formato à conversa com, que vai ser com a Andreia Santa Rita, que é psicóloga na Unidade de Valorização do Capital Humano da Unidade Local de Saúde do Algarve. E aquilo que a Andreia vai partilhar incide muito nesta ideia de que nós somos muito o resultado das pessoas com quem trabalhamos, quer as equipas, quer os nossos líderes. Nós somos muito o resultado disto. Quer o líder, quer os membros da equipa, funcionamos muito como pequenos oleiros que nos vamos moldando uns aos outros. E esta conversa incide precisamente sobre isso. Como é que nós somos esse resultado de com quem trabalhamos. E pronto. Andreia, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o desafio e por se juntar a nós. E vamos dar início à nossa conversa. Sim. E eu começaria precisamente, como já disse, a Andreia pertence à Unidade Local de Saúde do Algarve, é psicóloga, e eu começava precisamente por lhe perguntar, e quando o tema é somos o resultado de algo, começava por lhe perguntar precisamente, vamos falar primeiro de confiança. Ainda há pouco, na intervenção do António Gonçalves, ele referia a confiança como um elemento essencial. E eu perguntava precisamente isso. Como é que numa organização como a sua, como é que se constrói uma cultura de confiança? Bem, primeiro que tudo, muito bom dia a todos e a todas. É um gosto e um privilégio poder estar aqui. É interessante ver este calor humano e realmente as pessoas precisam de estar em relação e isto é visível porque ainda se mantém a conversa e é importante também dar este espaço, sem dúvida. Mas indo um pouco aqui a esta questão que me colocou, Irene, eu acho que podia trazer aqui um exemplo na qual nós acompanhamos na ULS, a Unidade Local de Saúde do Algarve. Vou dar um nome fictício desta colega, é uma enfermeira, em que ela estava a terminar um turno, daqueles turnos naturalmente exaustivos, de grande pressão, natural de uma unidade local de saúde, com uma dimensão bem grande como esta, e estava a descansar, a relaxar ali um pouco, a fechar o seu trabalho, e chega uma colega que é recém-cursada, há pouco tempo, na nossa unidade local. E a colega chega ao pé dela um pouco renitente, mas a tentar perceber com ela se podia lhe fazer uma pergunta, mas que estava com algum receio que ela pudesse levar a mal essa pergunta. E a Marta responde de uma forma natural: sim, força, diz-me. E, olha, eu neste turno eu tive a percepção que eu já não aguentava mais, que não estou a conseguir. Mas tive essa percepção, acima de tudo, que me achassem que eu era fraca. E a Marta responde de uma forma empática, mas também acolhedora perante aquilo que estava a percepcionar que a colega estava a sentir,
No aspecto, olha, eu sinto muitas vezes aí, eu também tenho medo. E é importante realmente, porque isto é uma identificação, perceber que já estivemos naquele lugar e o que é que estamos a fazer nesta forma agora, o que é que pode diferenciar. E a colega diz, sabes, a diferença hoje é que eu peço ajuda quando estou a sentir-me assim. E pedir ajuda não é aquela questão de sentirmos que somos fracos, mas sim sentir que existe confiança. E é um pouco aí, este exemplo, está subjacente 3 pilares que a ciência psicológica assume que são essenciais para nós construirmos um ambiente ou um local de trabalho realmente que seja e que esteja inerente à confiança. Quais é que são esses 3 pressupostos? Sim. Primeiro que tudo, previsibilidade. Já se falou um bocadinho desta questão. Do e é líder importante, previsível, e sim. é bom realmente nós ouvirmos isto ser aqui neste formato colaborativo, Claro. não é? Outras pessoas de outras entidades e estamos a falar do mesmo. Previsibilidade é, acima de tudo, esperarmos daquilo que estamos, é aquilo que é expectável. Nós sabermos aquilo que é esperado. E a previsibilidade o que é que causa em termos neuronais? Causa realmente nós baixarmos as nossas defesas. O nosso sistema límbico fica mais regulado e nessa forma nós temos quê? Mais foco, mais atenção, ou seja, recorremos melhor às nossas funções executivas. Naturalmente, ficamos muito mais relaxados e a nossa proeficiência é logo muito melhor. A par desta questão da previsibilidade, temos o segundo ponto, que é a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É uma Marta que é acolhedora, integradora e que é empática no sentir, perceber o que é que aquela colega estava a sentir. E deu-lhe ali uma estratégia, o que é que podemos fazer? E, assim, acima de tudo, esta colega sentir, tenho confiança para poder chegar novamente a esta colega e, acima de tudo, ela está a valorizar aquilo que eu estou a sentir. Terceiro ponto é a questão da coerência. Nós podemos muito bem passar a mensagem, é importante sermos empáticos, é importante ter uma cultura de acolhimento. Mas como é que isso se vive depois no Mas concreto? depois, Sim. no concreto, no dia-a-dia, na prática, o que é que a gente percebe? Que às vezes aquilo que passamos é diferente daquilo que fazemos. Ou seja, estes 3 pontos são essenciais realmente para construir esta cultura de confiança e de respeito, sem E dúvida. porquê que isso dá tanto trabalho a fazer? É que ouvi-la falar, referiu esses 3 pilares, parece quase... Parece que é natural, não é? Exato. Porquê que isto dá tanto trabalho? Sim, dá trabalho sem dúvida porque vamos tocar aqui naquele mecanismo da vulnerabilidade. E quando estamos num estado de vulnerabilidade, isto é receoso. Isto coloca-nos aqui a ativar o quê? Os nossos mecanismos de defesa. Então, sim, se nós realmente queremos estabelecer confiança, nós temos que baixar estas defesas. Baixar a guarda. Como Baixar se a diz, tal não é? guarda, assim como se costuma dizer. E se queremos realmente imperar aqui um bocadinho este respeito, nós temos que regular todo o nosso sistema emocional. Estes 2 pontos são essenciais para quê? Para depois conseguirmos, de uma forma complementar, desenvolver e, em conversas difíceis, sabermos de que forma é que podemos pôr em prática estas conversas difíceis. Por exemplo, em decisões impopulares, sabemos que, ok, não vou estar a decidir para ficar amiguinho de todos e todos ficarem felizes, que não é este o meu papel. E muitas vezes, neste estado, saber-me regular perante a pressão e o caos que se vive na unidade local de saúde, não é? Porque muitas vezes o receio de partilhar essa fragilidade é que isso seja aproveitado pelo outro. Tal e qual, sim. A vulnerabilidade é um construto que tem que ser desconstruído. Nós temos de trabalhar sobre isto porque nós achamos que a vulnerabilidade está só no outro lado, ou seja, só o outro é que é vulnerável e esquecemos que somos seres humanos iguais ao outro. Ou seja, todos nós temos as nossas vulnerabilidades. É muito mais fácil termos esta capacidade, ou isto já vamos aqui às nossas soft skills, desenvolvimento, autoconhecimento e entendermos quais são aqui os meus pontos, estes meus pontos, e eles serem assumidos, para poder depois sim trabalhar e desenvolver-me, sem dúvida. E numa unidade, num setor como a saúde, que especificidades, que desafios acrescidos é que sente que isso traz? Bem, Porque no fundo também lidam muito com a fragilidade do outro, não é? Sim. Não é só a fragilidade dos profissionais em si, mas também a fragilidade de quem vos procura. Sim, sem dúvida. Nós estamos a falar aqui com um fator de risco acrescido, que é o contexto da saúde, não é? Estamos a falar aqui, muitas vezes, em situações que é a vida que está em risco daquela pessoa, dos nossos familiares e de faixas etárias, muitas vezes, muito terras de idades, não é? Mas eu acho que, antes de mais, acho que é importante nós também falarmos um bocadinho do nosso contexto. O que é, afinal, uma unidade local de saúde? Há particularidades de qualquer unidade local de saúde, mas a nossa, Algarve, ainda maiores tem. E é um desafio, Sim. é um grande desafio. Porquê? Porque as unidades locais de saúde têm um modelo de financiamento muito específico. Ou seja, tem a ver muito com a densidade populacional.
Nós hoje, não é verão, temos quantos? 460 mil. Amanhã no verão, quantos somos nós? 3 vezes mais, triplica, não é? Então é nesse sentido que nós temos que perceber, porque isto vai depois ao encontro de escassez de recursos, de maior carga emocional, tudo isto está interligado, não é? E nós temos que saber fazer esta gestão perante estas adversidades e, como dizia, para esta particularidade, serviço público, além de ser um serviço público, o que quem diz de ser serviço público, e no Algarve, tendo esta questão desta diferença de financiamento consoante a densidade que temos. Depois, é importante perceber que também, perante esta questão, o que é que as nossas direções assumiram. E aqui entra um bocadinho esta minha pessoa, como é que eu cheguei aqui à Unidade Local de Saúde. Eu e a colega que trabalha comigo, naturalmente. A nossa equipa, somos psicólogas do trabalho, e percebendo, então, estas adversidades, e realmente há um risco acrescido, porque estamos a falar, e a literatura toda aponta, estamos a falar do contexto de saúde, e o que é que isto acarreta, e por isso foi desenvolvida uma unidade de valorização do capital humano. Esta unidade de valorização, o que é que trabalha? O que é que fazem? O que é que nós fazemos? Nós fazemos, acima de tudo, o nosso foco essencial é cuidar de quem cuida, tanto que nós só damos resposta aos nossos colaboradores e colaboradoras. O vosso cliente é interno, O nosso são cliente, os vossos colegas. O nosso Sim. cliente são as nossas pessoas. Sim. Pronto. E as nossas pessoas, em que ponto é que está? Para isso precisamos fazer avaliação no terreno, e estamos a falar de uma zona geográfica de 100 km, de uma ponta de Sagres à ponta de Vila Real de Santo António. E estar no terreno é ir mesmo, é ir a essa ponta, se for preciso até ir ao Coutinho, porque é o que nós abrangemos, esta região toda. E isso também é uma particularidade. A estar no terreno é perceber realmente quais são as questões, as necessidades verdadeiras, porque uma coisa é eu estar a perceber a realidade de uma unidade hospitalar, e temos 3 unidades hospitalares, mas depois a realidade dos cuidados de saúde primários, que são 16, É muitas vezes é completamente totalmente diferente. sim. E isso tem que ser ajustado, tem que ser adequado à forma como é que nós intervimos de um lado e intervimos do outro. Outro ponto fundamental que nós desenvolvemos, formação. Formação a quê? Top-down, lideranças. Os nossos líderes têm que saber que lideranças, qual é a linha de investigação que está realmente a desenvolver-se e perceber que lideranças são estas que nós temos que ter. E, nesse sentido, formação. Temos um programa inovador, criativo, programa imersivo. Temos aqui muitas caras de pessoas que já estiveram nessas edições e já estamos a desenvolver este ano a 5ª edição. E em que é que consiste? O programa imersivo de lideranças é um programa imersivo porque é de 3 dias, em que existe 20 líderes que vamos para uma unidade hoteleira desenvolver competências socioemocionais, essencialmente perceber, hoje eu sou esta pessoa, amanhã que pessoa eu quero ser no meu estilo de liderança, e o que é que a investigação traduz também, que estilo de liderança eu devo ter. E vocês sentem abertura por parte dos líderes em aderirem a esse tipo de... Completamente. Primeiro, é algo que é extremamente criativo, inovador, e depois não podemos esquecer a particularidade. Estamos no setor público. E o setor público a investir nas suas pessoas, mais uma vez. Porque realmente é preciso investir, é preciso perceber que nós estamos atentos. Existem muitas dificuldades, existem muitas limitações, existe muita coisa a fazer. É um trabalho, sem dúvida, ainda a desbravar e a desenvolver. Mas este caminho está-se a ser feito. E vocês sentem diferença depois no regresso desses líderes quando vão para o terreno? Completamente. Nós percebemos a comunidade que se está a criar de líderes na ULS Algarve. Estamos a perceber também o ponto em que as pessoas chegam e o ponto em que as pessoas saem e como é que isto depois também é traduzido nas próprias equipas. E existe ainda muitos índices que têm que ser apurados, como, por exemplo, o turnover, o absentismo. Estamos a fazer um trabalho neste sentido, hoje em dia, a apurar realmente quais são os fatores que estão associados a termos níveis elevados de absentismo. Lá está, é perceber realmente o que é que leva as pessoas a estarem neste estado para poder realmente pôr práticas que sejam mais adequadas às questões que estão a surgir. Sim. A Andréia já, mais do que uma vez, já referiu a questão da segurança psicológica. O que é que isso quer dizer na prática numa unidade de saúde? Eu acho que podemos traduzir isto com o exemplo que foi dito logo no início desta Marta. Uma Marta realmente que apoia, que não humilha, que não ridiculariza por alguém estar a dizer estou a sentir que me acham que estou a ser fraca. Não é? Agora, como é que se constrói isto? Posso enumerar 5 pontos. Essencialmente, vamos focar sempre neste ponto, liderança. Perceber, o colega já dizia que liderança quer ser, não é? Mas é que exigimos imenso dos líderes, eles também podem estar frágeis. Sem dúvida, mas lá está, temos realmente de torná-los competentes para eles sentirem esta confiança neles próprios.
porque a confiança começa interna. E nós depois é que passamos para os outros também. Sim. Isto lá está, vai no sentido desta modelagem e deste contágio. Mas eles têm que se sentir confiantes no papel que estão a desenvolver. E muitas vezes vai nesse sentido. Nós temos uma particularidade por ser serviço público em termos da sucessão, ou seja, aquelas pessoas que vão para este posto. E muitas vezes tem a ver com o tempo de casa. Sim. E não com uma vontade do próprio. E isto também tem que ser acolhido. Perceber em que estado é que está este líder quando vai para esse lugar, não é? Para essa posição. Depois vou elencar os outros 4. Falava Sim. da liderança, seguidamente tem que estar associada à comunicação. E a comunicação tem, muitas vezes já se falou muito de comunicação, mas eu trago aqui outra questão da comunicação, que é como é que eu adequo a minha comunicação? Como é que eu comunico sempre da mesma forma e vou, chapa 5, vai tudo seguido ao mesmo? Não, eu tenho que adequar consoante o perfil da pessoa que eu tenho aí. Há pessoas que são muito mais, gostam de mais sentir que estão a ser acolhidas, há pessoas que são muito mais objetivas e gostam de ser pragmáticas, que não há tempo a perder. Ser objetivo e digo o que quero. Eu tenho que ajustar esta minha comunicação. No ponto da comunicação veio o sentido do feedback. Feedback. Mas que tipo de feedback é este? É só quando o chefe diz, vem aqui ao nosso gabinete porque tem que falar uma palavrinha contigo. O que é que nós vamos logo achar? Olha, já sei, vou perceber que vou se calhar levar nas orelhas. Não é por aí que a gente vai. O feedback tem que ser num sentido muito regulado sempre, mas construtivo. O feedback está muito associado também a esta questão que nós, quando achamos que estamos a ser para levar nas orelhas, posso aqui colocar esta expressão novamente, no sentido da cultura do erro. Falou-se muito nesta questão do erro, o colega de há pouco também dizia, o António, nesta questão vamos tentar procurar quem é que errou. Eu realmente coloco a questão assim, não é procurar quem errou, é procurar porque é que se errou. Esta é a questão. Vamos então perceber que condições é que eu dei, condições é que eu tenho no meu local de trabalho, que às vezes podem levar a estes erros. Que tipo de pessoa que eu tenho ali a desenvolver aquilo, se eu deleguei aquela função e tive cuidado e monitorizei todo este processo da minha delegação. Porque delegar não é passar a palavra e faz agora. É entender em que estadio está aquela pessoa. Porque aquela pessoa pode ser uma pessoa extremamente insegura e pôr-se em causa, e isso faz com que ela fique e não conseguir fazer nada. Eu tenho que perceber realmente o estado da pessoa e a forma como é que eu estou a passar isto que estou a delegar. Outro ponto que eu poderia dizer, além desta cultura do erro, é o reconhecimento. Sim. Trabalhar no reconhecimento. Vocês hoje já disseram a alguém, estás bonita, gosto imenso, és uma ótima profissional. Eu já lhe disse que mesmo sem brincos continuava É verdade. a chorar. Eu esqueci-me, não estava habituada a estas coisas, esqueci-me de tirar os brincos, isto não, atrapalha tudo isto, não é verdade? Mas sem dúvida alguma é verdade. Nós temos esta prática no nosso dia-a-dia e o desafio para vocês, que vos lance, é convidar-vos realmente a reconhecerem mais. O reconhecimento não é dar uma pacadinha nas costas e dizer, ok, isto até pode dar em curto, assim, curto espaço de tempo a ter algum efeito, mas não reforça. André, sente Sim. que esta mudança pode acontecer de uma forma natural ou há ainda muita resistência a que as pessoas, no fundo, sejam mais pessoas, reconheçam, sejam empáticas? É difícil assumir este papel que, no fundo, é o ser mais humano. Sim, sim. É difícil pôr isto em prática e assumirmos que as pessoas estão a querer estar envolvidas nesse processo da mudança, não é? E nós então podemos perceber que o que é que leva a gente ficar envolvidos a esse processo? O que é que leva a pessoa realmente sentir que, ok, eu estou motivada, que trigger que existe, não é? De certa Sim. forma, a gente pode colocar aí qual é o trigger, não é? E eu posso enumerar, se calhar, 2 triggers. Diga 2. 2, ok. Então, se tem tempo, ainda... ainda sim. temos tempo. Então, relativamente a estes triggers, eu coloco a questão neste sentido. Consciência e significado. Ou seja, em qual é dos pontos destes 2, como é que eu posso trabalhar isto para realmente desenvolver este processo de mudança? Consciência é quando os nossos sistemas neuronais percepcionam que, olha, realmente este comportamento que eu estou aqui a realizar, isto não está a funcionar. Significado é a atribuição que eu dou a isso. Ou Significado seja, é? o significado é a atribuição que eu vou dar a isso. Ou seja, esta mudança vai ter sentido para mim. Ou seja, eu fazer isto desta forma vai acrescentar valor realmente à minha situação atual. E estas 2 combinações, ou em interligação, é o que nos vai ajudar para este processo de mudança. Porque se nós impusermos aqui a mudança no sentido é para fazer, ditos os tais chefes, as coisas não funcionam nesse sentido. Porque o que é que leva? Ao conformismo.
E nós não queremos pessoas conformistas. Nós queremos pessoas que sintam que estão apropriadas. Ou seja, colaboradores moldados a essa forma de agir, não é? Sim, Que é o que não queremos. É tal e qual. Sim. Nós queremos as pessoas que sintam que estão apropriadas deste processo de mudança, que elas sintam que estão a ter insights perante esta questão, estão a refletir sobre essa situação e, de certa forma, estão a dirigir, porque a consciência leva à direção. E, acima de tudo, também o próprio significado leva a sentirmos esta motivação. E quando falamos de motivação, não é porque estamos a receber algo de fora, é motivação intrínseca. E isto estimula tudo aqui em termos comportamentais, porque vai estimular todos os nossos neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, e nós precisamos realmente disso para agirmos, para realmente entrarmos em ação. E é esse ponto. Para transformar também, para essa tal mudança que estava a referir. E colaboradores exaustos não mudam. Colaboradores exaustos não mudam, mas nós temos que dar atenção a esses trabalhadores exaustos, essencialmente. Nós temos que perceber o que é que está ali, o que é que está a afetar e de que forma é que estes trabalhadores estão-se a regular, não é? Porque nós sabemos que quando o nosso sistema emocional está hiperativo, o que é que isto reflete? Reflete, acima de tudo, não consigo estar focada, não consigo ser proeficiente, não consigo desenvolver o meu máximo. E é nesse ponto que nós percebemos que sim, se nós sabemos, se a ciência psicológica já nos diz isto, então vamos trabalhar nesta pessoa, porque esta pessoa tem que ser cuidada. Porque depois já há muitos indicadores que vão aí. Nós depois percebemos o quê? Vai-se refletir em que pontos? Acidentes de trabalho, sim. Absentismo, turnover. Pois, e entra-se num ciclo tudo nisto. E doença, não é? Doença. Ficamos com as pessoas doentes, não é? E se o nosso maior capital, se realmente são as pessoas, é neste sentido que nós temos de perceber qual é o estado que as pessoas estão. Para quê? Para depois realmente sentirem-se felizes. Pessoas felizes produzem muito mais. Eu queria dar aqui espaço também a alguma questão que queiram colocar à Andreia, alguma partilha também que queiram fazer no sentido de que forma é que as vossas pessoas são aquilo que as vossas organizações são. Alguma pergunta? Eu acho que podia lançar aqui um desafio. Então, sim, Andreia. Realmente, há aqui uma questão que nós devemos sempre assumir muito, é a questão, e que trabalha-se muito na nossa unidade, que é a questão da autorresponsabilização. Esta questão, o que é que isto nos traz? É trazer esta agência para nós próprios no nosso dia-a-dia. E o desafio é mesmo este, é realmente se nós temos esta capacidade, este empoderamento e esta agência, ou seja, somos estes veículos, não é? Então, o que é que nós estamos a produzir nos nossos serviços que realmente que sejam positivos e para desenvolver estes locais de trabalho cada vez mais saudáveis. O desafio que lança é, sim, estamos a ser previsíveis, estamos a ser coerentes, estamos a dar segurança psicológica aos nossos e, neste sentido, que líder sou eu? Se estamos aqui com líderes, estamos a trabalhar aqui nesta plateia com tantos líderes, que líder estou a ser eu? Que líder quero escolher ser? E, neste sentido, também, este convite é mesmo, sem dúvida, refletir, conhecerem-se mais, desenvolverem-se mais, porque é isso realmente que se traduz depois no nosso dia-a-dia, com as nossas pessoas e em locais de trabalho cada vez mais saudáveis. Bem. Alguma pergunta para a Andreia? Não? Andreia, muito obrigada, foi um gosto. Obrigada pela sua partilha e por nos revelar o que é que estão a fazer e como é que o estão a fazer. Obrigada. Obrigada. Uma claque fantástica. Bem, nós vamos passar para a próxima mesa redonda, uma mesa redonda que vai falar essencialmente sobre recrutamento. Eu voltava de qualquer forma a referir o questionário que deixámos ficar nas cadeiras. Este questionário foi produzido pela Universidade do Algarve, tem como objetivo perceber de que forma é que a inteligência artificial pode ser usada e que aplicabilidade é que ela tem no âmbito dos recursos humanos. Depois estes resultados serão partilhados entre a Universidade do Algarve e a Scolai. Temos com a Universidade uma parceria, que também é, no fundo, base para podermos divulgar este tipo de estudos que são feitos. Sei que os questionários que foram disponibilizados
não são suficientes para todos, mas nós vamos enviar por e-mail a todos os participantes este questionário. Portanto, todos os que puderem, apelo a que preencham, deixem ficar já connosco. Todos os outros poderão, a posteriori, fazer-nos chegar. É também da colaboração e do contributo de todos que conseguimos, nomeadamente em termos da academia, estudar, perceber e devolver às empresas aquilo que de facto elas precisam e que caminho é que devem seguir no seu desenvolvimento. Eu agora passava então a chamar quem vai estar nesta mesa. Portanto, a mesa vai ser moderada pelo Nuno Jorge, da Scolai, e com o Nuno vão estar a Daniela Coutinho, da Normal, a Maria Brás, da Universidade do Algarve, e o Nuno Gaudêncio, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Odivelas. E é ótimo perceber que ao Algarve vem tudo e tudo é bem-vindo. Portanto, não é só Algarve que estamos a falar. Todos nós temos aqui espaço também para refletir. Nuno. A ordem. Telma, estão na ordem certa? É ao contrário, não é? É ao contrário. Então vá. Sou Nuno Jorge, a Daniela... Sim. Também há 2 Nunos, não ajuda. Sim, e a Maria a seguir à Daniela. Muito bem. É dessa cadeira. É isso mesmo. Eu não vi, foi claque com esta mesa redonda. Eu também. Muito bem, então nos próximos 30 minutos vamos falar de recrutamento. E aqui com uma mesa redonda muito desafiante. E porquê? Porque desde já temos o Nuno Gaudêncio do município de Odivelas, da área metropolitana de Lisboa. Temos a Daniela ligada ao retalho, à empresa Normal, uma rede de lojas que em Portugal são mais de 40 já. E temos a Maria Brás, da Universidade do Algarve, e como universitária vai ter aqui um papel de me ajudar muitas vezes a dar a perspectiva do pipeline de recrutamento, mas de quem sai da universidade. Certamente muitos de vós conhecerão a Maria Brás porque está a formar várias gerações de gestores de RH. Eu começava por aí. Quais de vós foram alunos da Maria Brás na Universidade do Algarve? Podem... Ok. Temos aqui um número... Exatamente. Pronto, tem claque, afinal tem claque também para a Universidade do Algarve. Eu acho que eles não querem assumir isso. Não querem assumir. Muito bem, então começaria aqui pela Daniela e de alguma forma também depois a seguir pelo Nuno e a Maria a ajudar-me na perspectiva mais da academia, da universidade. Como é que vocês caracterizam hoje a vossa realidade em termos de processo de recrutamento? Como é que ele é feito nas vossas organizações? Que diferentes abordagens têm ou não têm? Que níveis é que estão a acontecer? E começaria então aqui pela Daniela e depois passaria ao Nuno e a Maria para fechar, também caracterizando aqui um pouco a realidade da universidade. Bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar toda a gente, e é bom pararmos um pouco e olharmos para o mais importante, que são as nossas pessoas. Em termos de recrutamento, nós temos diversos processos. Quando abrimos uma nova loja, fazemos um processo mais dinâmico. Nós somos uma marca muito atrativa, nós temos alguma facilidade num mercado tão difícil em obter alguns candidatos. Depois, quando vamos abrir, fazemos dinâmicas em que tentamos conhecer ao máximo os candidatos nesse processo. Quando temos uma loja aberta ou procuramos outro tipo de... que não seja uma abertura, olhamos primeiro para dentro, vemos que processos ou que candidatos internos é que poderemos ter. Olhamos sempre primeiro para os valores que a pessoa identifica como para ela, isso fazem fit com os nossos. É esse a nossa principal objetivo quando escolhemos um candidato. E basicamente o que fazemos são processos diferentes numa abertura e processos mais individualizados depois quando existem oportunidades um pouco mais segmentadas. Muito bem. No caso do município de Odivelas, naturalmente que a realidade é diferente do setor privado. Como é que hoje vê essa realidade em termos de recrutamento no vosso município? Como é que o caracteriza?
Antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite dirigido. Os nossos parabéns à Scolai por esta organização e por incorporarem também a vertente da administração pública nesta discussão, que é importante. A discussão e mais reflexão. Nós temos imensas dificuldades porque o recrutamento público é um recrutamento difícil. Nós temos processos concursais longos, demorados, por vezes até inibe a participação ou quererem a integração na administração pública. Depois temos uma questão que nós não somos competitivos com o setor privado. As tabelas remuneratórias da administração pública não são competitivas e isso reflete-se principalmente em algumas áreas que os municípios têm e a administração pública em geral têm. E já agora eu perguntava quem é que aqui está ligado à administração pública. Muito bem, somos muitos e fortes e resilientes. É muito difícil nós atrairmos perfis qualificados, também a componente, não só ao nível técnico. Ao nível técnico, refiro-me, por exemplo, à questão dos engenheiros, dos arquitetos. É muito complicado, e já darei um exemplo sobre isso mesmo, da dificuldade que temos, um exemplo prático, da dificuldade que temos nessa área, bem como o pessoal operacional, os trabalhadores, para mim são sempre trabalhadores, os trabalhadores operacionais qualificados, como o eletricista, o carpinteiro, etc. É muito difícil nós sermos competitivos, apesar de reconhecer que nos últimos anos tem havido um incremento bastante substancial na componente do aumento do ordenado mínimo. Porque é que também não é, por vezes, não há tanto incentivo das pessoas quererem estar, não é só a parte do procedimento concursal que é longo, que é demorado, e que tem que cumprir, obviamente, a legislação. É também a componente depois da pessoa ser trabalhadora da administração pública, o famoso CIADAP, em que uma pessoa, um trabalhador, para conseguir progredir na carreira, pode demorar, na sua mudança remuneratória, 5 a 8 anos. 5 a 8 anos para conseguir almejar progredir na sua carreira. E isto é algo que houve agora mudanças na questão do CIADAP, passou a ser anual, e eu sinceramente, para mim isso é um pouco redundante, porque a remuneração continua igual, o sistema continua igual. Não há reflexão sobre o sistema de CIADAP e isso é algo também importante para incentivar as pessoas a ingressarem na administração pública. O exemplo que eu queria dar relativamente aos engenheiros, nós temos um procedimento concursal, nós já, para incentivar que as pessoas tentem ingressar no concurso e depois na Câmara Municipal, nós já estamos com um patamar remuneratório acima, com escalões acima, para nós, com índices remuneratórios acima, para nós conseguirmos incentivar as pessoas a participar. Mas no caso de um procedimento de engenharia civil, nós tivemos 23 candidatos, 7 aprovados e 2 contratações. Isto para quem precisa, muitas vezes, e depois temos a população a reclamar. Então não respondem a porque é que a obra demora tanto, porque é que o projeto urbanístico não é mais ágil, porque falta recursos humanos também. E isto é algo que tem que ser refletido. Quanto à parte dos operacionais especializados, os salários andam entre os 934 e os 1288. Nós tomamos aqui algumas medidas municipais, porque é possível, porque a legislação, por um lado, fala da componente escolar, ou seja, de terem na parte operacional o 9º ano, mas existem mecanismos de nós conseguirmos ir a outro tipo de habilitações por experiência, o que nos tem dar aqui alguma agilidade, apesar de também aí sentimos imensa dificuldade. E aqui nos operacionais tenho aqui outro exemplo, em 42 candidatos, 4 chegaram à fase final. E mesmo assim houve com exclusão por faltas, porque muitas destas trabalhadores, e estou a terminar, muitos destes trabalhadores ingressam, mas depois aquilo que sentimos, e principalmente na área da educação, na área das escolas, nos assistentes operacionais que estão nas escolas, nós sentimos alguma dificuldade depois quanto às pessoas estarem motivadas a continuar e começam a faltar. Claro. Depois isso
já estamos no período experimental, o que torna-se também muito difícil. Isto há dificuldades, mas também há coisas boas. Mas a parte de recrutamento é muito difícil para a administração pública, que não haja dúvidas disso, e não vale a pena estarmos a dizer o contrário. Muito obrigado. Obrigado. Maria, do lado da universidade, que feedback é que vocês recebem do mercado? O que é que vos chega e que perspectiva tem, então, desta vertente do recrutamento? Bem, bom dia a todos. Eu gostaria muito que o cronómetro parasse um bocadinho, que era para não contar o tempo e eu poder agradecer como deve ser. É a segunda vez que este meeting se realiza no Algarve e é a segunda vez que vocês me convidam para estar presente e convidam a universidade, portanto eu estou aqui a representar a universidade. E quero-vos trazer aqui aquilo que é não só a minha experiência enquanto docente na área da gestão e concretamente na área da gestão de recursos humanos, também enquanto diretora do mestrado em Gestão de Recursos Humanos, que só para vos informar, abriu exatamente esta semana as candidaturas para uma nova edição para o mestrado, mas também aquilo que foi a minha experiência enquanto responsável das áreas de estágio. E eu acho que isto aqui já pode dar mais ou menos uma panorâmica que está, que é das empresas. Vou-vos passar a imagem daquilo que é ou que são as conversas e que são os estudos que nós fazemos com os alunos nestas áreas que têm a ver com a empregabilidade. Mas antes de mais, e acho que não seria eu própria se não o fizesse assim, e aqueles que levantaram o braço, que foram meus alunos, vão dizer, lá está ela a fazer o papel de professora. Nós aqui temos estado a falar de recrutamento, mas e é para isto que serve que às vezes os alunos, quando vão para um mestrado, não percebem muito bem porque é que nós distinguimos e temos que ter bases teóricas das coisas. Recrutamento não é a mesma coisa que seleção. E eu acho que aquilo que nós temos estado aqui a fazer é, sobretudo, falar de como é que as nossas empresas selecionam pessoas, portanto, e depois retêm aquelas pessoas. Então era importante aqui fazer esta distinção, não para vos ensinar, obviamente, mas eu vou fazer aquilo que o António fez, que foi falar para a Dani, nesse sentido de explicar que não estamos a falar das mesmas coisas. Em termos da seleção de pessoas nas empresas, qual é o feedback que os nossos alunos nos dão? É que há uma grande dispersão em termos das formas, não diria só de recrutamento, não é? Porque essas já estão mais do que estudadas, mas sobretudo naquilo que é a forma de seleção das pessoas. E eu tenho, e aliás até trouxe, e por isso é que tenho aqui uma cábula, coisa que eu não gosto que os meus alunos utilizem, mas que eu hoje tenho aqui. Fala-se muito nesta dispersão em termos daquilo que as empresas pretendem realmente quando selecionam pessoas. E eu tenho aqui na sala pessoas que eu conheço, aliás, conheço aqui várias pessoas que trabalham muito bem na área da gestão de recursos humanos, mas também conheço outras empresas que não levam, não levarem a sério. Eu acho que não têm pessoas que estão preparadas para fazer exatamente esta seleção, que é uma coisa delicada. A psicologia social, a psicologia cognitiva, a psicologia comportamental vem-nos ensinar muitas coisas que os alunos às vezes quando estão na universidade acham que aquilo que são teorias e que não passam disso. Não. Nós quando estamos a fazer uma entrevista estruturada a uma pessoa que queremos selecionar, nós estamos a passar uma mensagem também da nossa empresa para aquela pessoa. Então aquele feedback que eu tenho dos meus alunos é que eles sentem que há empresas que trabalham muito bem, que estão altamente estruturadas naquilo que é o recrutamento e a seleção de pessoas, mas também depois temos empresas que não sabem funcionar nesta área. E se calhar, mas provavelmente, o mais interessante é que houvesse também, da parte das pessoas que assumem esta função, houvesse também aqui provavelmente alguma formação prévia daquelas pessoas que dentro da empresa também já dominam muito melhor estas técnicas. Qual é a ideia que os alunos têm? E eu vou passar a citar, porque o que tenho aqui é resultado de estudos que nós vamos fazendo e para aqueles que se sentaram agora e viram em cima da sua cadeira um questionário, por favor respondam, porque nós só podemos trabalhar e colaborar convosco se vocês nos responderem a estes questionários que vamos fazendo. Já vi que há reação e pessoas a pegar, e aqueles que já o fizeram deixarem ali na recepção, porque é assim que nós evoluímos. Em relação ao trabalho que temos feito com os alunos, sobretudo aqueles que foram para estágio e aqueles que procuram o seu primeiro emprego, uma das coisas que é curiosa, e ainda na semana passada me chegou, porque quase todos os dias me chegam empresas que me pedem se eu conheço o aluno, a aluna, se eu tenho uma referência de alguém que possa sugerir para a empresa porque precisam de uma pessoa na área B, C.
Eu vou-vos dizer uma coisa, por favor, não peçam à universidade que está a trabalhar com alunos, grande parte deles com 21, 22 anos, quando me colocam, como na semana passada colocaram, a exigir experiência. É claro, eles são ainda miúdos, e vocês percebem no sentido em que estou a dizer isto. Portanto, eles terão a experiência se nós lhe dermos a oportunidade para eles terem a experiência. Sem dúvida. E é isto que eles se queixam também quando vão às entrevistas, que é, pedem-me experiência, mas como é que eu posso ter experiência se eu estou a acabar agora o meu ciclo de formação? O processo de seleção parece ser diferente de empresa para empresa. Há umas que levam muito a sério as entrevistas e outras parece que estamos ali numa conversa em que não aprendemos grande coisa. Isto são as pessoas que dizem. E depois, as empresas não comunicam aquilo que elas também valorizam em nós. Portanto, estes aspectos são muito importantes para nós percebermos que, muitas vezes, a forma menos bem estruturada ou organizada da nossa seleção pode também refletir-se na captação que nós temos em relação aos talentos. E tem impacto. Exatamente, e do impacto que isto terá. Haveria muita coisa para Sim. dizer, mas obviamente que o tempo Claro. não permite. Sim, avançando aqui mais para a perspectiva até e que foi também citado, da escassez de recursos para as mais diversas áreas. Como é que a Normal vai encarando isso? Vocês alargam, ou são obrigados a alargar muitas vezes a diferentes nacionalidades, a diferentes gerações, a diferentes regiões do país para terem um processo de recrutamento bem sucedido? Como é que isso é feito? Que, no fundo, que pessoas vão entrando no vosso pipeline de potenciais elementos da Normal? Eu não sinto que sejamos obrigados. Temos candidatos com muitas nacionalidades diferentes, gerações diferentes. É normal, o mundo está muito rápido. Tudo está a mudar a uma velocidade muito grande. Quando nós temos um candidato à frente, nós avaliamos o perfil e se faz fit com a nossa cultura. Avaliamos também o potencial. Eu posso dizer que cerca de 30% dos nossos colaboradores são de nacionalidade estrangeira. 30%. 30%. Acho que alberga todos os continentes, portanto, nunca olhamos para a nacionalidade, para a geração, para nada disso. Tentamos quebrar um bocadinho a barreira do geração Z é assim, millennial é assim, porque a verdade é que as pessoas têm identidade própria e o mundo está a mudar muito rápido. E hoje já falámos de inteligência artificial, falámos de gerações, mas não podemos perder a individualidade de cada pessoa e não as podemos compartimentar. E no processo de recrutamento, nós também tentamos conhecer um bocadinho e moldar-nos um bocadinho ao candidato que está à nossa frente e tentar perceber, porque um processo de entrevista é um processo tenso e, por vezes, os mais jovens não estão à vontade. É necessário o recrutador puxar por eles, fazer perguntas abertas e depois, sim, vermos se faz fit com os nossos valores. No município de Odivelas, como é que encaram esta questão de ter que alargar a diferentes nacionalidades? Eu sei que certamente há algumas restrições para algumas funções. Como é que é visto isto? E também a questão geracional, se acaba muitas vezes de ter um pipeline de candidatos de diferentes idades, de diferentes formações, para poder fazer a seleção e o recrutamento dessas pessoas. Para nós o importante é que a pessoa tenha competências para fazer o seu trabalho. Isso para nós é que é importante, independentemente da sua nacionalidade, da sua geração. Aquilo que para o município é importante é se a pessoa é competente para o desenvolvimento daquele trabalho e daquelas competências. Essa é a linha número 1. Mas isto, mais uma vez, ficamos sempre limitados ao nível daquilo que são os procedimentos concursais. Não deixando daqui dar uma nota, por exemplo, a administração pública não pode selecionar. Nós só podemos recrutar. E recrutamos aquilo que vier, para o bem e para o mal. Às vezes temos sorte, outras vezes temos azar. E quando temos azar, dá uma trabalheira que muitos de vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Mas nós não temos qualquer problema relativamente a nacionalidades. Aliás, eu acho que até, permitam-me dizer assim, é errado estarmos a dizer estrangeiros. Falemos, e bem, como disse, de nacionalidades. E o município de Odivelas não tem grandes limitações relativamente, ou até pudores, relativamente a esta matéria. Nós abrimos a diferentes nacionalidades, não temos exigência a esse nível, salvo funções que estejam ligadas à autoridade, aí não temos
qualquer tipo de hipótese. E quais são os requisitos essenciais? E aí também é perceptível. É o domínio da língua, que acho que é um dos aspectos que nós temos que melhorar muito em Portugal. Fala-se tanta coisa relativamente a estrangeiros, mas falta falar de competências que eles precisam para serem bem integrados em Portugal. E esta é uma delas. É falar a língua e o reconhecimento de habilitações. Vemos isto, por exemplo, muito na área da saúde. O reconhecimento de habilitações, por vezes com escassez de médicos e enfermeiros, e até alguns já estão cá em Portugal, mas depois não têm o reconhecimento das suas habilitações e não podem exercer as suas funções. O que é que nós temos no município de Odivelas? Temos 25 pessoas de outras nacionalidades, o que representa 1,43% do total de trabalhadores do município de Odivelas. O município de Odivelas tem mais de 1.700 trabalhadores. E isto também advém de muitas competências que os municípios tiveram que, por opção e depois na fase final, por obrigatoriedade, de ficar com elas. Principalmente a competência na área da educação, que praticamente 50% do mapa pessoal neste momento do município de Odivelas tem a ver com o pessoal não docente, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais das escolas, onde temos também algumas pessoas de outras nacionalidades. E depois, fazer só aqui a ligação, mas eu penso que falaremos disso mais para a frente, nós também, e seria muito mais fácil, em diversas áreas, nós conseguirmos fazer até a ligação com as universidades. Podemos fazê-lo, mas só por via de protocolos, de estágios. E aí a única coisa que eu quero acrescentar, e também para terminar, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que o município de Odivelas vê com muito bons olhos aquilo que foi referido sobre os jovens terem condições e hipótese de ter formação. Sempre que nós somos solicitados para alguma formação no município de Odivelas, nós dizemos presente. É essencial que as pessoas tenham consciência daquilo que é o mundo real e não exclusivamente a parte teórica. A parte prática é muito importante e por isso nós também fazemos muito daquilo que é acolhimento e estamos sempre disponíveis para fazer protocolos de estágio com universidades para poder, pelo menos, que esses jovens tenham experiência com o mercado de trabalho. Mas é o único patamar onde estamos, é esse. Não podemos ter outro, porque acho que podia, em termos de discussão, podia haver muito mais relativamente àquilo que eu disse há pouco, dos engenheiros, dos juristas, dos arquitetos, que poderíamos ter aqui muita ligação às universidades. Mas, eu volto a dizer, nós não podemos selecionar. Claro. É uma pena. Maria, como é que a Universidade vê estas perspectivas? E eu até alargava já aqui à terceira pergunta, ou ao terceiro tópico da nossa conversa. Como é que vocês, no fundo, assumem aqui um papel também de apoiar ao recrutamento, de apoiar à formação de pessoas de diferentes gerações, de diferentes nacionalidades, de diferentes idades, para termos, de facto, maior capacitação no mercado? A Universidade do Algarve tem cada vez mais uma diversidade de nacionalidades, vou usar então aqui a expressão. Nós cada vez temos uma procura maior de estudantes internacionais. Temos também cada vez mais intensificado aquilo que são os programas Erasmus, o que permite aos nossos alunos não só experienciar aquilo que são os valores culturais de outros países e outras formas de saber ser e de saber fazer, portanto, e quando voltam para o nosso país, obviamente que a sua bagagem, o seu trolley virá muito mais pesado no bom sentido e, portanto, esta internacionalização do conhecimento é muito importante também para depois as empresas capitalizarem quando fazem a seleção dos nossos alunos também. Aquilo que eu queria dizer é que aquilo que nós entregamos às empresas não é um produto acabado, ou seja, os alunos são ou estão em permanente evolução e em permanente formação. E cabe também depois às empresas fazer esse papel de formação que o Nuno estava a falar e que no município se aplica e muito bem, fazer esse lado de formação. A diversidade é importante em todo o lado, é importante nas empresas, é importante na nossa vida social, pessoal, porque ela acrescenta valor àquilo que nós já somos e àquilo que transportamos enquanto pessoas. Mas muitas vezes, e isso a psicologia explica muito bem, e não é por o facto de eu ter formação nessa área, mas a psicologia explica muito bem, é que nós, quando estamos, por exemplo, num processo de seleção, muitas vezes, num processo consciente ou inconsciente, temos muitas vezes a tendência a escolher aquilo que é muito parecido connosco.
e aquilo que é muito parecido connosco, às vezes não se aplica a toda essa diversidade que nós queremos que esteja presente na nossa empresa. Portanto, a universidade faz esse papel de, cada vez mais, de ter esse lado de internacionalização do saber dos nossos alunos, para que eles, não é só recebermos, a diversidade também vem para cá, é também saber receber aquilo que os alunos trazem quando recebem formação fora. E outra coisa importante, não se eu me tiver a alongar, por favor, diga, outra coisa que é muito importante nos nossos alunos e que eu tento também passar nas minhas aulas, e estão aqui algumas pessoas que foram meus alunos, saberão isso, nós, professores, aqueles que formamos, temos que ter sempre a preocupação que não estamos apenas a formar pessoas com competências técnicas. E já ouvi aqui muita gente a falar das soft skills e das competências técnicas. Eu costumo dizer que se eu só passar conteúdos técnicos, eu não estou a formar, estou a deformar pessoas. E, neste caso, os alunos que saem da Universidade do Algarve, aquilo que nós lhes pedimos sempre é que desenvolvam capacidades, aquilo que são as tais skills que nós falamos e que às vezes as pessoas misturam inteligência emocional com soft skills, mas aquilo que nós falamos que é necessário para o mercado de trabalho, que é terem capacidade de resolver problemas, terem pensamento crítico, serem proativos. Isto são características que eu tento sempre incutir aos meus alunos, sobretudo àqueles a quem dou gestão de recursos humanos, porque isso é muito importante. E a universidade vai passando esta informação de várias formas, da inclusão, da diversidade, da necessidade de outros conhecimentos para além daqueles que são os técnicos e que nós passamos e que constituem, de facto, uma mais-valia para eles na sua bagagem depois no mercado de trabalho e em termos de empregabilidade. Muito bem, obrigado. Daniela, como é que a Normal responde a isto? Portanto, vocês estão há cerca de 3 anos em Portugal, a componente de jovens, se calhar sem a tal experiência que a Maria mencionava há pouco, porque estão ainda numa fase de aprendizagem, quando chegam até vós, vocês têm isso presente, vocês têm um número significativo, por exemplo, de trabalhadores estudantes, como é que isso é feito? Bem, a Normal é uma marca atraente muito sobre o público jovem, não só como clientes, mas também para procurar o primeiro emprego. Muitos começam connosco como reforço de verão, como reforço de Natal, vão porque se sentem atraídos pela marca, depois ficam pela nossa cultura. São muitos casos aqui no Algarve que eu posso apontar de alunos que voltam após ano até terminar o curso. Temos uma colega nossa que terminou o curso e pediu o estágio connosco, que vai ter o estágio em Lisboa. Recorrentemente temos os mesmos, todos os verões a voltar. E depois temos também alguns que estão a terminar o mestrado ou assim, ficam em regime de part-time também connosco. Ficam o tempo todo, alguns efetivos, o tempo todo que desejarem. Uns pedem estatuto de trabalhador estudante, outros não. Mas nós, sem dúvida nenhuma, os acolhemos e olhamos para eles como indivíduos. Às vezes são pessoas difíceis de compreender na primeira vista, na entrevista, na tal que não se abrem, mas ao fim de 5 minutos percebemos quem está ali. Estão preparados e têm muitas competências, talvez mais soft skills de início, mas depois com a nossa integração e com o nosso onboarding, eles crescem e ficam connosco vários anos. Portanto, estamos há 3 anos e temos pessoas que estão nesta situação há 3 anos. E era precisamente esse último ponto que eu também queria colocar como última questão. Chegando um jovem que não tem experiência profissional, que vai para a Normal, se calhar como um primeiro emprego, seja um emprego de verão, depois como é que é feito esse acompanhamento e como é que é feita até essa retenção, não é? Na perspectiva de vocês convencerem o jovem a não ficar apenas os meses de verão, mas a crescer dentro da organização. Bem, isto é feito quase como um mix. Claro que nós temos um onboarding em que, quando chegam, são acompanhados por um buddy, que é alguém que vai ter a mesma função que eles, mas apenas está na casa há mais tempo. Nós brincamos, é a tua sombra, vais com ele fazer o mesmo horário, vais fazer as mesmas tarefas, sempre. Depois, a nossa própria cultura é uma cultura que ouve muito as pessoas. Portanto, nós tentamos perceber ao fim de pouco tempo, às vezes é ao final de uma semana, 15 dias, temos a primeira conversa. Ok, então, como é que estás a sentir? E só nos focamos nisso, não focamos se ele está a trabalhar bem ou a trabalhar mal, isso é mais tarde. Ao fim de 30 dias, mais ou menos, fazemos um ponto um bocadinho mais formal, para ver onde é que nós, na parte mais técnica, estamos nós a falhar e não conseguimos chegar lá, e aí tentamos corrigir isso.
e depois existe um acompanhamento recorrente. Existe também outra coisa que eu acho que funciona muito para os reter, que é a questão de eles perceberem a nossa expansão ser tão forte e surgirem oportunidades em todo o lado. Eu digo o exemplo dos 3 gerentes que estão no Algarve, eles entraram sem ser gerentes, neste momento cresceram, uns entraram como full-time, outros como responsáveis de turno, mas em todo o país temos exemplos disso. Portanto, acho que é muito pelo que está a acontecer com a Normal em termos de expansão e em termos de cultura que eles acabam por ficar. Muito bem. E a realidade do município de Odivelas, a esse nível? Há pouco já falou de haver os protocolos de estágios. Vocês, para além de receberem ou de procurarem, não digo selecionar, como dizia há pouco, mas recrutar jovens, muitas vezes também acabam por também ter aqui a questão da mobilidade, não é? Da questão da mobilidade na administração pública central e local. Como é que o Nuno olha aqui para esta perspectiva dos recém-chegados ao município, como trabalhadores, seja de uma perspectiva de sem experiência, porque é um estágio ou porque é um primeiro emprego, seja da perspectiva até da mobilidade que a administração pública central e local permite para, no fundo, terem aqui novos colaboradores. Até em termos de economia de tempo, eu já poupei na outra intervenção. Exatamente. Aproveitar para poupar aqui um pouco nesta vertente. Porque eu já expliquei essa parte. Nós temos um protocolo com a Universidade Local, com o Instituto Superior de Ciências Educativas, que está no município de Odivelas. Temos um protocolo com eles, onde, como eu disse há pouco, acolhemos muitos jovens estudantes para poderem ter contacto com o mercado de trabalho e, no caso, com a administração pública. Nós, o ano passado, tivemos 34 estágios a decorrer no município de Odivelas, o que é um número significativo. Em várias áreas do município? Em várias áreas, para várias funções? Em várias áreas do município de Odivelas, como a cultura, o desporto, a parte jurídica, a informática, o ambiente, a componente social, a juventude. Eu volto a dizer que a nossa disponibilidade é total para integrar em todas as áreas do município, porque acho que nós também temos de ser agentes, não só para quem quer perceber como é que funciona o mercado de trabalho, mas como até para incentivar no futuro que eles possam ingressar na administração pública. Acho que temos aqui um pouco dos dois mundos. Sobre a questão que colocou da mobilidade intercarreiras e na carreira dentro da administração pública, é um mundo, como sabemos, mas a minha opinião é que foi um ganho, porque as pessoas têm não só mais perspectivas e aí sim, mais facilidade em poderem progredir na carreira, porque antigamente um assistente operacional para ir para assistente técnico, ou um assistente técnico para ir para técnico superior, ou até um assistente operacional para concorrer a técnico superior, tinha que ir a um concurso de admissão de trabalhadores, admissão de pessoal. Ou seja, aqui também era muito complexo. Hoje em dia não. O facto de se ter aberto na administração pública a possibilidade das mobilidades na carreira, intercarreiras, que permite mais fluidez não só entre os próprios serviços municipais, como noutras áreas da administração pública, é um ganho muito grande, porque permite à pessoa ter também outros objetivos, progredir, estudar, e isso também é incentivado no município de Odivelas, para que as pessoas possam progredir, possam evoluir, porque nós também temos necessidades em várias áreas. E isto é importante, é um ganho, sim. Obrigado. Maria, para terminarmos aqui, qual é a vossa visão em termos de universidade desta perspectiva? Eu queria, em termos da mobilidade, aquilo que eu sinto e aquilo que provavelmente é o feedback também de alguns alunos, para muitas empresas a mobilidade às vezes é encarada um bocadinho como exceção e não como uma regra, como aquilo que é natural, obviamente. Ou como uma progressão, não é? Exatamente, como aquilo que é natural num percurso de alguém que está a trabalhar e que está a mostrar competências. Exato. Eu só gostaria, se o Nuno me permitisse, e acho que o colega, o Nuno deste lado já explicou também muito bem o que é este receber de pessoas em termos das nossas empresas. Falar só aqui, só tenho um minuto, da importância do onboarding e que a Daniela também falou, que as empresas deveriam fazer, e numa perspectiva de quem está deste lado e que sabe, a partir dos estudos, há bocado alguém falava aqui de estudos, porque nós trabalhamos muito, é assim que a investigação avança, trabalhamos muito com estudos, os estudos todos avançam que um onboarding estruturado, pensado, reflete-se muito naquilo que é o nível de retenção, de motivação e de produtividade dos trabalhadores. Eu trago-vos aqui aquilo
que os nossos jovens, e portanto isto é o meu trabalho de campo, o que é que eles valorizam ou o que é aquilo que eles consideram que são algumas falhas em termos do onboarding de algumas empresas. A falta de clareza, e já falámos hoje aqui na palavra clareza, a falta de feedback. Eu tenho muitos alunos, quando era diretor dos estágios, que me diziam: professora, eu já há tanto tempo que mandei o meu CV e ninguém me dá uma resposta. Por exemplo, a falta de feedback, a falta de proximidade, depois, na relação também de trabalho, a perspectiva de crescimento. Isto é muito importante que se fale disto nas entrevistas. Não é só no onboarding depois, mas é nas entrevistas, nas próprias entrevistas que eu os fizer. E desenvolver muito o sentido da pertença. Portanto, há este lado aqui que é fundamental que as empresas tenham presentes e como disse, há aqui pessoas que o fazem muito bem, se calhar outros estão a aprender a fazer e que é muito importante para nós. E dizer só que a universidade é parceira sempre das empresas que nos procuram, porque esse é um dos eixos fundamentais e pilar daquilo que é a Universidade do Algarve. Portanto, somos de facto parceiros com as empresas. Bem, obrigado. Thelma, sim. Obrigada a este painel. Obrigada, Nuno, por esta moderação. Vamos perceber se temos algumas questões aqui da audiência. Temos aqui uma questão, um microfone, por favor, aqui à frente, Raquel. De Raquel para Raquel. Obrigada. Tenho uma questão um bocadinho interesseira, porque nós na Scolai temos uma das nossas marcas, é a YesNU, que é uma marca que trabalha a formação de idiomas, e a minha pergunta vai na sequência daquilo que o Nuno falou, da necessidade das pessoas com nacionalidades diferentes dominarem o português quando são colocadas perante o atendimento, perante o cliente e nessa interação. Nós sabemos que isso não é uma realidade transversal a todas as organizações. Diariamente deparamos-nos com situações em que há pessoas de nacionalidades diferentes que não falam português e eu queria perceber como é que o fazem. E aqui, se calhar, a Daniela, porque diz que tem 30% de pessoas de nacionalidades diferentes, algumas delas pressuponho que sejam falantes portugueses ou que falam língua portuguesa, mas queria perceber, naqueles que não falam língua portuguesa, qual é a vossa estratégia e como é que fazem? Bem, a verdade é que dentro dos 30%, muitos são da América do Sul, em que a facilidade de aprenderem depois, sejam, claro, os brasileiros falam português, o resto das pessoas são da América do Sul, têm mais facilidade a aprender, vivem cá e eles próprios vão instruindo-se. Nós não os forçamos, tens que falar português quando entras connosco, incentivamos para se sentirem bem. Se, por vezes, ao atendimento ao cliente tiverem mais alguma dificuldade, há um colega que eles vão pedir ajuda, como acontece ao contrário, estamos no Algarve, nem todos falam inglês. E então, se calhar, até é interessante eu ter esta diversidade tão grande, que vem alguém de Espanha fazer as compras a Tavira, e eu tenho lá um colega que veio da América do Sul e fala um espanhol super fluente e se calhar fideliza-me o cliente. Portanto, esta globalidade e esta diferença tão grande nas nossas equipas é fantástica. Mas respondendo à sua pergunta, nós não temos nada formalizado, até porque, a verdade, com esta expansão toda, de certeza que temos oportunidades de ajudar as equipas a aprenderem português, ou então, no caso do Algarve, o contrário, se calhar aprender outras línguas. É algo que, de certeza, que estamos abertos para fazê-lo de uma forma mais organizada. De momento, vamos fazendo em equipa, que é como o fazemos, apoiando-nos uns aos outros. Mais alguma questão que queiram colocar ao nosso painel? Algum comentário? Também não. Não há um fantástico agora? Há umas palmas. Obrigada. Obrigada, Nuno. Obrigada. Tem escadas desse lado, se preferirem. Obrigada mais uma vez a este painel. Vamos continuar. Vamos agora mudar aqui de tema principal e vamos passar para a sustentabilidade. A sustentabilidade humana, a cultura de proximidade e também a saúde mental e o bem-estar, que são temas muito importantes e muito falados.
vamos perceber o que é que contamina os colaboradores. Vamos falar de stress profissional, vamos falar de burnout, vamos falar de fragilidades humanas, vamos falar também de pedir ajuda em contexto de trabalho e ainda de felicidade. Para abordar estes temas, vamos ter connosco, e convido já a juntar-se a mim, o Pedro Pinheirinho Coelho, presidente da Psibal, que vai já apresentar-se e dizer o que é a Psibal para quem não conhece, e que vai estar durante os próximos 15 minutos a falar destes temas que já vos apresentei. Pedro Coelho, a palavra é sua, eu volto no final para ver se temos algumas perguntas. Até já. Até já. São 5,3 mil milhões de euros que são perdidos todos os anos devido à saúde mental nas organizações. Este valor é estimado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e poderia ser investido no capital humano. Fixem este número. Pois bem, meu nome é Pedro Pinheirinho Coelho, como apresentaram, sou presidente da Psibal, Associação de Saúde Psicológica e Bem-Estar do Algarve, sou psicólogo também, e a Scolai desafiou-me para vir falar sobre saúde mental e bem-estar no trabalho. O tema principal será o que contamina os colaboradores. Mas antes de falarmos do que contamina, é preciso termos atenção que nem sempre a queda do desempenho das pessoas está relacionado com a sua incapacidade, com o deixar de se interessarem por aquilo. Às vezes, e cada vez mais, estamos a falar de uma dimensão que se vai alastrando por toda a organização. Silenciosamente, ela começa-se a alastrar. E isso faz-nos pensar. Quando vemos o podre que antes estava escondido, o que é que contamina os colaboradores? Às vezes é tema de reuniões de direção, reuniões de RH. O que é que contamina? Porque é que a nossa produtividade está a baixar? Porque é que as pessoas estão a sair? Porque é que as pessoas não nos enviam já currículos? Principalmente em certas áreas bastante importantes para o país, certas indústrias, no nosso caso do Algarve, a indústria hoteleira. Porquê? Porque é que as pessoas já não querem fazer carreira aqui quanto antes queriam fazer essa carreira? Existem muitas dimensões que poderíamos abordar hoje. E eu convido-vos a falar hoje de 4 dimensões. Sendo a última a consequência de não nos importarmos com as outras todas. Exemplo do quiet quitting ou o meu desligamento emocional do meu trabalho. Onde eu vou fazer o básico, e só o básico. Só aquele mínimo que é esperado. E nada mais irei fazer. Onde cada vez menos vou ter iniciativa, vou querer fazer mais que o básico. Nada mais que o básico. Vou erguer uma barreira à minha volta com o trabalho. E porquê é que não sais, Pedro? Porque eu não quero sair, eu não quero é trabalhar. Porque estou desiludido,
estou frustrado, estou estressado. E sabendo eu que o stress é um sinal de alerta para o meu corpo e que muitas vezes podemos aproveitar e bem para certas tarefas, porque vou estar mais atento, vou ter mais energia. Esse stress, quando é contínuo, vai-me deixar marcas. Vou deixar de pensar bem, com clareza. As minhas decisões começam a ser dúbias. Omito-me de as tomar. Cada vez vou estar mais cansado. Porque não durmo. E irritado, porque não descanso. E quanto menos descanso, mais irritado eu vou estar com os meus colegas. Se eu estou irritado com os meus colegas, mais problemas iremos ter no trabalho. E é claro que vou entrar em colapso. E vocês vão ver? Não. Porque este colapso é interno. É por eu sentir-me completamente desvalorizado. Porque nunca me valorizaram. Isso me carregaram durante anos. E eu, silenciosamente, vou continuando, com um sorriso para fora, mas sem qualquer entusiasmo. Aquelas tarefas que eu adorava fazer, que me dava uma vontade enorme no dia a seguir chegar ao trabalho, onde acordava com um sorriso enorme, que ia ver aquelas pessoas, ia ver aquele espaço maravilhoso, com luzes, com paisagens, mobiliário espetacular, eu perdi esse entusiasmo. Minha paixão acabou. Porque eu por dentro estou a quebrar. E se eu estou a quebrar por dentro, por fora eu vou manter as aparências. Por fora eu vou sorrir. Até o dia que ele chega. E agora sim. Onde eu já tinha alguns sintomas que ele estava a chegar, ele chega. O famoso burnout. Pauta de muitas reuniões, tema de conversa em fóruns, redes sociais. O famoso burnout. A exaustão. O esgotamento. Porque eu fico sem qualquer energia. Ela foi drenada por completo. E enquanto antes eu sorria, aqui já não vou conseguir sorrir. Vou deixar de sentir. Não vou sentir triste, não vou sentir feliz. Vou começar a deixar de sentir. E se eu deixo de sentir, eu vou me distanciar de vocês. Distancio-me do meu colega, do meu chefe, da minha empresa, e do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Isso chama-se burnout. Porque eu cheguei ao limite. Eu esgotei. Esgotei todos os recursos que eu tinha. E nunca ninguém me ajudou. Por todos esqueceram-se que existe uma fragilidade humana. Neste caso, em relação ao trabalho. Existe. Posso ser o super-homem, posso ser o Batman. A fragilidade está lá. E quando estas dimensões são esquecidas, ignoradas, como eu viver na incerteza, ter uma enorme falta de controle sobre como trabalho, com quem trabalho, a injustiça e a falta de reconhecimento, eu estou a potenciar. Sim, estou a potenciar a minha fragilidade e a dos outros.
E essa fragilidade, devido à falta de descanso, ou seja, eu não vou recuperar daquela semana estressante ou daquelas 2 semanas que eu tive de produzir mais, porque era necessário, é compreensível. Há momentos nas nossas organizações onde temos de estar mais produtivos, mas eu vou recuperar dessa intensidade de trabalho cognitivo e físico. E quem me vai reconhecer? Vou ser reconhecido? Vão-me reconhecer o que eu fiz ou vou ouvir só fizeste o que te compete? Ao mesmo tempo, aquela sensação de arcar com as tarefas que eram para um colega, mas que ele depois não tem tanta competência e sobraram para mim. Eu tenho mais trabalho, mas no final das contas, ambos recebemos o mesmo. Ambos somos igualmente reconhecidos por algo que eu mais fiz e que o outro não fez. E por causa dessa capacidade que tenho, a carga, a responsabilidade intensifica-se mais para mim. E essa injustiça corrói-me por dentro. Fragiliza-me. Assim como o controlo. Eu controlo o que posso fazer, como o fazer, quando o fazer e com quem fazer. Será que eu tenho esse controle? Um mínimo controle? Será que eu posso limpar esta sala daqui para lá ou tenho um protocolo rígido que me diz que eu tenho de limpar daquela porta até ao palco? Exatamente sempre assim. Mesmo que isso não seja a melhor forma para eu trabalhar. E como vai ser a próxima semana? Quantos projetos vão me dar? Vou ter projetos? Vou trabalhar? Com quem vou trabalhar? Vai ser com a Maria, com a Manuela? Vai ser com o José? Vai ser com o Jorge, que está sempre mal-humorado? Com quem? Vou ter trabalho? Esta dúvida constante é claro que me faz cada vez mais deixar frágil. E foi esta fragilidade que me levou, como falámos antes, ao burnout. Será que devo pedir ajuda? Ou vou mostrar a minha fragilidade? Se eu pedir ajuda, vou ser visto como inferior aos outros? Se eu pedir ajuda? Ao contrário disso, se eu pedir ajuda, vou demonstrar que eu me conheço, que sei quais são os meus limites. Quando nós conhecemos os nossos limites, as nossas capacidades, e o trabalho está acima dessas capacidades, desses limites, se calhar é a hora de nós pedirmos ajuda. E como é que pedimos essa ajuda? De certo, temos de explicar o que se está a passar. Como disse o António, ser claro, a comunicar. Objetivo. Eu não preciso estar a explicar a história toda das minhas férias passadas para dizer que estou subcarregado de trabalho e que os 10 projetos que me deram para a semana que vem não vão acontecer. Posso-me limitar a descrever o que está a acontecer. Situação real do que está a passar. Como? Eu tenho a obrigação de dizer o que é que isso está-me a provocar. Que me está a deixar num estado emocional pesado, elevado de stress, que estou a levar trabalho a mais para casa, que está a contaminar a minha relação com a minha família, porque deixo de ter tempo para eles, e a minha saúde está-se a degradar.
E é claro que tenho de pedir. Mas eu, depois de apresentar isto tudo, eu tenho de apresentar uma solução. Porque problemas todos nós conseguimos detectar. O que muda aqui é se nós já temos a solução para apresentar. E quando fazemos este pedido, podemos indicar qual será a melhor solução para lá chegarmos. Se eu tenho 7 tarefas até sexta-feira que vem, eu não estou a conseguir lidar com elas. O prazo está-se a aproximar. Eu tenho de explicar que é melhor eu deixar de fazer a tarefa 2 e 3 e faço para a semana. E se calhar é preciso passar a tarefa 5 a outra pessoa. Espera-se que eu esteja do lado de lá, quando eu pedir ajuda, o entenda. Porque o que todos nós precisamos é estar felizes. Felicidade. Mas o que é felicidade? Realmente, o que é que estamos a falar quando dizemos felicidade? Principalmente no trabalho. O que é felicidade? Se eu for ao Google ou qualquer inteligência artificial e colocar lá o que é felicidade, aparece centenas de definições diferentes. E porquê que aparecem? Porque somos únicos. Todos nós. A minha felicidade é diferente da vossa, da pessoa que está atrás de vocês, da pessoa que está à vossa frente, da pessoa que está ao vosso lado. Porque a minha felicidade é minha. E tem a ver com o quê? Com a percepção que eu tenho de bem-estar. E o que é o bem-estar para mim? Não é igual que é para o outro. Então, eu fui buscar uma definição muito utilizada em literatura que diz que a felicidade é um estado relativamente estável de bem-estar. Ou seja, tem que haver uma continuidade no tempo, que integra emoções positivas frequentes. Não é perguntar-me se eu estou feliz, a dizer sim, daqui a 10 minutos não estar. E tão importante quanto isto, e quando se fala em questões de trabalho, realização pessoal. É importante esta dimensão, claro que é. Se eu não estiver realizado no que estou a fazer, nos projetos que tenho, posso ser feliz? E das perguntas que me fizeram, quando me fizeram este convite, seria... Peço desculpa. A felicidade mede-se. O que acham? Podemos medir a felicidade? Eu penso que não. A felicidade em si, não. Posso medir outras coisas que me vai dizer se existe felicidade. Posso medir o bem-estar? Posso. Existem construtos validados que eu posso medir o bem-estar. A energia das pessoas, o sentido, as relações que elas têm no trabalho. Posso medir? Posso. Ou vou medir só se estou feliz agora, aqui e agora? Eu estou. Mas isso será felicidade?
Então, eu posso medir quais são os níveis de energia que aquelas pessoas têm. Níveis consistentes de vitalidade, como está a saúde das pessoas. Qual é a capacidade daquelas pessoas para lidar com as exigências do dia a dia? Posso medir isso? Posso. Posso medir se as pessoas têm um propósito? Posso. Qual é a percepção e o significado daquilo que aquelas pessoas fazem? Quais são as relações que têm com o colega, com o chefe, com o trabalho em si? É possível medir? É. Então, se eu medir todas estas dimensões, eu posso aferir que existe felicidade, ou não? E tão importante como sabermos como medir felicidade, é sabermos como é que podemos proteger as pessoas. Como disseram há pouco, as nossas pessoas. No final das contas, o que estamos a falar é de pessoas. Tudo são pessoas. Eu preciso de líderes que sejam presentes e que sejam humanos. Não é humanos de serem ser humanos, é que tenham o sentido do humanismo, porque falamos de pessoas, de entender pessoas e de saber lidar com pessoas. Não iremos nunca chegar às metas que nos são propostas sem as pessoas. Ainda não descobri como fazer omeletes sem ovos. E se faço omelete com ovos podres, ninguém vai querer comer. E intervir. Intervir antes do desgaste. Avaliar e intervir. O intervir não é pedir a todos, por favor, sentem-se todos para trás, fechem os olhos e agora vamos contar até 10 e vamos sentir as nossas costas. Não são essas dinâmicas feitas para massas. É intervir para aquelas pessoas, para as necessidades daquelas funções e daquelas pessoas. E quem vai intervir? Hoje em dia fala-se muito de saúde mental. A intervenção é que ainda precisa de arrancar. O fazer. Porque é giro eu falar de saúde mental. Mas não tem sido giro fazer. Fazer realmente para aquelas pessoas acontecer. A todos, muito obrigado por estarem presentes. Chegou o momento de perguntas. Chegou o momento. Algum braço no ar? Aqui. Por favor, Raquel. Olá, colega, bom dia. Eu queria lhe fazer uma pergunta simples, porque trouxe aqui um quadro a falar do bem-estar, da saúde mental, do burnout, que é algo muito importante para as empresas. Nós costumamos estudar muito estas questões também do burnout. Eu queria-lhe, porque estão aqui também pessoas que são representantes de empresas, e porquê é que não apresentou, ou porquê é que não falou só um bocadinho daquilo que é o bore-out, por exemplo? Que há muitas pessoas que se esquecem que hoje em dia nós não estamos só a lidar com burnout, estamos a lidar também com empresas em que as pessoas se sentem subutilizadas e que isso leva exatamente aos mesmos sintomas e, portanto, gostava de ouvir o seu comentário, se faz favor. Obrigada. Eu não falei sobre essa dimensão do burnout, simplesmente porque se eu vou à procura de evidência científica sobre o burnout, ainda não se encontra. Consistente. Eu também sou investigador da UOL. Mas é pouco, ainda é pouco consistente.
Eu penso que é uma dimensão que devemos ainda aprofundar mais conhecimento para não irmos na onda de estarmos a falar por falar e sabermos exatamente quais são as dimensões que estamos ali a falar. Mas tocou, e é uma pergunta bastante pertinente e inteligente, será que as organizações estão, neste momento, preparadas não só para o burnout, mas para aquelas pessoas super capacitadas que não estão a ser utilizadas? E quais são os riscos? É só o turnover? Ou será toda aquela catapulta que eu expliquei aqui? Fica a questão, Pedro. Fica a questão. Fica a questão. Muito bem. Vamos aproveitar aqui esta intervenção para relembrar a importância de preencherem o questionário e deixarem na recepção e contribuir desta forma para a investigação que está a ser feita. Pedro, eu creio que não há mais questões, portanto eu acho que vamos ser o motores da felicidade, não acha? Vamos ser a vossa felicidade, libertar-vos agora para almoço, dizer-vos que para quem quiser almoçar aqui no hotel, estamos a distribuir vouchers com desconto que podem ser utilizados no restaurante do hotel e desta forma contribuir ainda mais para a vossa felicidade. Retomamos às 14h30 aqui no mesmo sítio para dar continuidade à parte da tarde. Obrigada, bom almoço e até já. A Bilways agora é a Escola e Formação.